E aí galera do canal, beleza? Aqui é o professor Pablo. Lembra que eu havia prometido que eu ia começar uma série falando sobre literatura e fazer um pequeno curso de literatura? Pois é, vamos começar. Vou começar e como qualquer coisa que nós iniciamos, temos que iniciar pelo começo, né? Pode parecer meio pleonástico isso, mas é verdade. Então, eu vou tentar mudar o cenário de vez em quando, para não deixar tudo só dentro do carro quando eu estou dirigindo ou dentro da minha casa. Também para vocês não ficarem enfastiados aí sempre com o mesmo cenário. Também porque eu falo de literatura, né? Então exige talvez um pouquinho mais de trabalho assim com essa parte mais artística. Então vamos lá. Olha só. A primeira coisa que eu vou falar a respeito de literatura, para iniciar bem o curso, esse é aquele para você que vai sair do zero mesmo, zero, talvez do menos um na literatura. Então, é explicar o que é literatura. Porque muita gente entra no mérito de dizer, isso é literatura, isso não é literatura, então calma lá. Primeiramente vamos saber de onde veio o termo, tá? A origem do termo literatura. A palavra literatura veio do latim, né? Da palavra litera. Litera em latim significa alguma coisa como a letra ou a palavra, se bem que palavra poderia ser sermo ou o plural verbis. Mas enfim, o que acontece, nós temos a origem da palavra aí. Então, quando nós pensamos em litera, estamos pensando em letra ou palavra, quer dizer que a literatura é uma forma de arte feita com palavras, certo? Ou seja, seria a arte dentro das artes. Por quê? Porque assim como você tem a arte com escultura, a arte com música, a arte com dança, a arte com diversas outras representações, a literatura é a arte feita com palavra. Então ela não pode ser uma coisa trivial, ela não pode ser algo necessariamente igual a qualquer tipo de comunicação, porque talvez até perdesse o seu status artístico. Isso apareceu posteriormente na crítica da arte. Eu vou comentar isso em outros vídeos, mas bem mais lá pra frente, quando for necessário. Então o que acontece? Nessa ideia de arte feita com palavra, a literatura é aquilo que deve despertar no indivíduo uma coisa chamada de emoção estética. Essa emoção estética, bicho, não é simplesmente você ficar emocionado com o texto, mas aquele conjunto de palavras, aquele poema, aquela crônica, aquele conto, aquele romance que você leu, novela, um poema épico, aquela epopeia, aquilo tem que despertar em você alguma coisa. Não simplesmente a decodificação do que você leu. Não simplesmente você lê, beleza, li, entendi. Não, não é só isso. A literatura é mais do que isso. É conseguir despertar no indivíduo emoções, e seja emoção amor, seja piedade, comiseração, raiva, indignação. O texto se transforma em elemento artístico quando ele consegue criar isso. Quando ele consegue despertar isso que nós chamamos de emoção estética, que é o que vai gerar o prazer estético na apreciação de uma obra literária. Então a primeira coisa, nós definimos literatura como sendo a arte feita com palavras que desperta uma emoção estética no seu leitor. Vamos pegar um exemplo. Quando você lê um poema, tá? Vamos pegar aqui um grande poeta brasileiro. Você lê um Carlos Drummond de Andrade. Quando você lê o texto e consegue interpretar para além do conteúdo das palavras, né? Não só o que está escrito ali, mas a mensagem que está veiculada ali, você está acessando um conteúdo artístico, certo? E se isso despertar em você uma emoção estética, você desenvolveu o seu aparato instrumental cognitivo aí para conseguir compreender a emoção estética e captou. Então esse texto foi um texto artístico para você. Eu não estou aqui discutindo o mérito do que é arte ou do que não é arte, porque nós também podemos levar essa discussão. Eu posso falar para você que determinados escritores escrevem textos de pouca qualidade artística, mas não posso retirar deles o status literário, entendeu? Eu, por exemplo, posso dizer para você que eu não gosto, não gosto do Paulo Coelho, mas eu não posso dizer que ele não escreva um texto literário. Pode ser um texto de obviedades literárias, né? Pode ser um texto pronto de literatura, mas não deixa de ser literatura. Professor, mas eu não gosto de livros de séries, eu não gosto de livros, não é uma questão de gostar. Veja, dizer que algo é literário ou não é literário não é questão de gostar ou não gostar, as pessoas confundem muito isso.
tá? Então, se nós pensarmos no quesito arte, existe arte mais elevada, arte menos elevada, segundo alguns padrões estéticos. Veja que os padrões estéticos são relacionados à crítica da arte, o que também não tem nada a ver com vender livro. Pode ser que você coloque nos comentários, mas eu gosto do fulano de tal e ele é muito bom porque ele vende um monte. Não quer dizer nada, cara. McDonald's é uma merda e vende um monte, entendeu? É um bate-em-top literário. Poderíamos pensar assim nesse exemplo, tá? Mas eu também não quero dizer que um livro que venda muito seja um livro ruim, entende? Nós podemos podemos julgar o mérito de uma obra depois que nós lemos, nós conseguimos analisar e fazer comparação com outras obras. A duração da obra, o critério de universalidade que uma obra pode ter, os sentidos que ela carrega, se é uma obra sempre atual, se ela se desatualiza facilmente, se ela cai no esquecimento facilmente, se ela vai para um ostracismo, se o autor é redescoberto, tudo isso nós podemos analisar. Mas nenhuma análise dessa pode ser feita sem você ter certeza do que é literatura, sem você ter certeza do que você estuda, do que você está buscando. Professor, eu quero ler texto da literatura porque eu aprecio, porque eu acho legal. Maravilha, perfeito. Eu preciso ler texto de literatura, professor, porque vai cair numa prova que eu vou fazer no vestibular. Então, beleza, você pode acompanhar esses vídeos também, porque isso também vai te ajudar. Eu pretendo chamar esse curso de literatura sem ser um pé no saco, tá? Então eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Qualquer obra, se você tiver uma sugestão de obra que você leu, não entendeu, que você precisa entender, coloca no comentário aí. Eu vou tentar trazer um vídeo sobre isso para poder te explicar, joia? Isso vai ficar na seção de literatura do canal, para você acompanhar quando tiver ali, quando tiver seu tempo. Então, tá joia. Ó, para você que está assistindo, a recomendação de hoje, tá? Eu falei de Carlos Drummond de Andrade, dê uma lidinha, né, no Confissões de Itabirano, Confidências de Itabirano. Leia o poema do Carlos Drummond de Andrade, pelo menos hoje, só para você ter contato com uma obra dessa natureza. Compare um texto literário, um poema, ou um trecho de um conto do Machado de Assis com uma notícia publicada no jornal. Tente ver as diferenças, tá ok? Vou tentar dar umas sugestões aí, também todo dia, uma sugestão de música, ou de um quadro, ou de alguma coisa para você ler e começar a refinar esse gosto, talvez. Vou começar com uma dica de música que talvez não seja a sua praia, mas talvez depois de ouvir bastante você curta, que é o Noturno em Dó sustenido menor, de Frédéric Chopin, tá? Ou você pode procura no YouTube mesmo, Noturno para violino e piano, tá? Noturno para violino e piano. E ouça, sugestão de música, tente ouvir com os olhos fechados e escreva quais sentimentos essa música despertou em você. Maravilha? Até o próximo vídeo, galera. Força, guerreiros. E a partir de agora, literatura sem ser um pé no saco.